A libertação do Gadareno. Depois de atravessar o mar da Galileia, Jesus chegou com seus discípulos à província de Gadara, onde encontrou um homem endemoniado. Marcos capítulo 5, versos 1 a 20. Mateus capítulo 8, versos 28 a 34. Lucas capítulo 8, versos 26 a 39. Aquele episódio, entre tantos registrados na Bíblia, nos mostra a existência dos demônios, que são espíritos maus, anjos caídos, que estão na Terra com o propósito de prejudicar a humanidade e afrontar a Deus. Além de influenciar e oprimir os homens, os espíritos malignos chegam a possuir a mente e o corpo de muitas pessoas. Aquele homem tinha muitos demônios que se identificaram com o nome de legião. Assim era chamada uma divisão do exército romano, composta por 6.000 soldados. Percebe-se que a denominação de uma identidade maligna pode ser ocasional, utilizando uma palavra significativa em dado contexto cultural. A possessão demoníaca pode acontecer por causa de uma consagração quando a pessoa é entregue ao espírito mau, ou em caso de desenvolvimento mediúnico, culto a espíritos, invocação de mortos, trabalhos espirituais, feitiços e magia, até por brincadeira ou curiosidade, a quem se envolva com as forças das trevas. Quem não tem compromisso com Jesus está exposto a esse risco. A possessão demoníaca pode ser discreta ou evidente em suas manifestações extremas. O indivíduo realiza coisas que não faria em seu estado normal, tais como demonstrar violência e força descomunal, comer carne humana, beber sangue, mudar o semblante e a voz, pronunciar adivinhações. Há casos, porém, em que os espíritos atormentam sua vítima sem que as pessoas à sua volta notem algo de sobrenatural. Muitos negam a existência de demônios e atribuem aos problemas mentais quaisquer manifestações desse tipo. Fato é que inúmeras pessoas têm sido libertas pelo nome de Jesus. Se esse nome tem o poder que a Bíblia lhe atribui, então também é verídica a possessão demoníaca que a mesma Bíblia afirma. O gadareno vivia nos sepulcros, que eram cavernas. Ali não era lugar para pessoas vivas, mas o diabo o levou para lá. Nisso percebemos o seu propósito de roubar, matar e destruir. João capítulo 10, verso 10. A vida daquele homem estava encerrada, perdida, estava separado da família, dos amigos e da sociedade. Era um morto-vivo morando no cemitério, sem esperanças e sem perspectiva. Assim como Deus tem um plano para o ser humano, Satanás também tem. E aquele homem atingira um estágio avançado da execução dos desígnios diabólicos. Quem não segue a Cristo está caminhando com o inimigo rumo à perdição eterna. Ainda que não esteja possesso, está influenciado e dominado pelo mal, podendo chegar a situações muito piores. Ninguém podia fazer coisa alguma por aquele homem. Não podiam salvá-lo ou ajudá-lo de alguma forma. Então tentavam prendê-lo, talvez com a intenção de protegê-lo de si mesmo. Entretanto, os demônios se manifestavam com fúria, despedaçando correntes e cadeias. Ele era incontrolável. Nenhum ser humano tem força para controlar um demônio. O que dizer de milhares? Aquele homem precisava conhecer Jesus. O possesso vivia perturbado.
era feroz e ameaçador. Mateus capítulo 8, verso 28. Não tinha descanso, não conseguia dormir, andava nu gritando dia e noite, enquanto se feria com pedra. O inferno será muito pior do que isso, mas ali estava uma amostra do tormento eterno. Muitas pessoas, mesmo não estando possessas, estão oprimidas pelo diabo e são descontroladas, inquietas, agitadas, vivem ferindo a si mesmas e aos outros. Precisam de um encontro com Jesus. Os que estão nas mãos de Satanás vão acumulando feridas diversas, numa vida de dor e de sofrimento atroz. Cristo é o único que pode lhes trazer libertação e salvação. O demônio reconheceu imediatamente e se prostrou para adorá-lo, como fazia quando era um anjo de Deus. Naquele momento, o espírito mau deu o seu testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Algo tão difícil para as pessoas acreditarem e reconhecerem, era fato natural para aquela identidade maligna. Imediatamente Jesus expulsou a legião daquele homem. Quando o gadareno encontra o nazareno, tudo muda. Jesus faz o que ninguém mais pode fazer. O endemoniado não podia libertar a si mesmo da escravidão espiritual. Os outros também não podiam libertá-lo. O Filho de Deus veio trazer liberdade aos cativos, desfazendo as obras do diabo. Os demônios tinham grande interesse em ficar naquela província, talvez não pelo lugar em si, mas pelo medo de serem mandados para o abismo. De serem mandados para o abismo, provavelmente uma prisão espiritual. Lucas capítulo 8, versos 31. Para onde irão no tempo certo? Mateus capítulo 8, versos 29. Jesus não demonstrou preocupação em libertar territórios, mas pessoas, afinal. Se eles fossem expulsos daquela região, iriam atormentar os moradores de outros lugares. Jesus atendeu ao pedido daqueles espíritos, permitindo que eles entrassem nos porcos. Imediatamente aqueles animais foram precipitados no despenhadeiro, caindo no mar e morrendo afogados. Creio que era isso que os demônios pretendiam fazer ao gadareno. Então, por que não fizeram? Eles só agem dentro dos limites da permissão divina. Marcos capítulo 5, versos 13. Além disso, os demônios usavam aquele corpo como casa. Mateus capítulo 12, versos 43 e 44. E não iriam destruí-lo tão cedo. O diabo utiliza seus escravos para fazer suas obras malignas neste mundo. Por isso é útil para ele que suas vidas miseráveis sejam prolongadas por algum tempo. Depois da libertação, o gadareno parecia outro homem. Foi encontrado assentado, vestido e em perfeito juízo. Marcos capítulo 5, versos 15. A conversão é o início de uma nova vida, com equilíbrio, sossego, descanso, paz, dignidade, ordem e decência. Além de ter sido liberto, aquele homem foi salvo. Lucas capítulo 8, versos 36. Muitas pessoas vieram vê-lo, mas não glorificaram a Deus por sua libertação. O momento era propício ao louvor e às ações de graça, mas houve murmuração. Os demônios adoraram a Jesus, mas o povo não adorou. Muitos ficaram revoltados contra ele por causa da morte dos porcos. Portanto, aquele homem não tinha valor algum para o seu povo. Os porcos eram considerados mais importantes. A perda financeira foi mais sentida do que o ganho humano e espiritual. O materialismo dominava aquela gente. Encontraram Cristo, mas não foram salvos.
resolveram expulsá-lo daquela cidade. Que situação estranha! Jesus expulsou os demônios de um homem e depois foi expulso do lugar. Qual é a nossa atitude para com Jesus? Hoje, da mesma forma, cada pessoa deve tomar decisão de acolher Jesus ou rejeitá-lo. Ele foi embora, mas os demônios continuaram naquela comunidade. Certamente procurariam outros seres humanos para serem possuídos. O gadareno liberto pediu para seguir a Jesus, mas ele não permitiu. Cristo havia atendido a um pedido dos demônios, mas não atendeu à oração daquele homem. Por quê? Jesus tinha um propósito para ele naquele lugar. Vemos nisso o amor e a misericórdia para com aquele povo ímpio que rejeitou Jesus. Ele deixou o gadareno ali como pregador, dando seu testemunho para todos, começando pela sua casa. Agora que estava liberto, poderia retornar à normalidade da sua vida. Sua família também tinha sido abençoada através daquela libertação. Aquele que se converte torna-se bênção para o seu lar e para a sociedade. Naquele episódio, os discípulos nada fizeram senão aprender com o Mestre aquilo que deveriam realizar após a sua assunção. Jesus subiu ao céu, mas encarregou sua igreja de continuar sua obra de libertação. Ele disse: em meu nome expulsarão os demônios. Marcos, capítulo 16, verso 17. Assim, através de nós, Jesus continua libertando aqueles que alcançam a libertação e a salvação, saiam de uma vida de tormento e começam a usufruir a alegria de Deus em seus corações.